Tudo bem, acusação, sente-se. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigada pelo tempo e atenção durante a seleção do júri. Estamos prestes a chegar ao que vocês estavam esperando. E eu vou contar para vocês o que podem esperar ouvir durante o julgamento, quais provas esperamos que sejam apresentadas, para que vocês tenham um guia do que podem esperar ver ao longo do julgamento. No dia 17 de março de 2024, Kayla Rincon Miller, uma garota de 15 anos, estudante do ensino médio em Cape Coral, fez planos para se encontrar com alguns amigos para ir ao cinema Marquise Cinemas em Cape Coral. Esse é o cinema que fica no shopping Coralwood Mall. Era domingo à noite, já um pouco tarde por ser recesso de primavera. Então essas garotas jovens fizeram planos, pediram permissão aos pais para ficar um pouco mais tarde e fazer isso e se encontrar, porque era a primeira noite do recesso de primavera. O plano era se encontrar no Marquise Cinemas com Luan Jet, que é outra amiga de Kayla Rincon Miller. E Luan estava trazendo sua amiga Emma Wright, que você também vai ouvir ser chamada de Val. Luan e Emma tinham se encontrado mais cedo naquela noite. Elas meio que se arrumaram e se prepararam para sair à noite. E o plano era simplesmente sair, ir ao cinema e talvez jantar mais tarde. Na verdade, entre as três, elas tinham dinheiro bem limitado. Emma e Luan tinham dinheiro. Elas conseguiram entrar no cinema. Kayla, na verdade, tinha apenas $13 e não conseguiu comprar o ingresso para o cinema. E as garotas deram um jeito para que ela conseguisse entrar escondida no cinema e elas foram assistir ao filme One Love do Bob Marley. Era novo naquela época, se você se lembra. E elas assistiram ao filme. Terminaram. Já era mais tarde, por volta das 9 horas da noite. Elas saíram depois do filme One Love Bob Marley e fumaram um pouco de maconha usando um vape falsificado. E então decidiram sair para procurar algo para comer. Havia algumas opções que estavam abertas. A Starbucks já estava fechada. As garotas não queriam chipotle. A Waffle House ia ficar fora do orçamento das três, mesmo se elas juntassem todos os recursos que tinham. Então, você vai ouvir que elas decidiram caminhar do Coralwood Mall, onde ficava o Marquise Cinemas, até o McDonald's, que fica no próximo centro comercial, onde está o Publix na Del Prado. Elas optaram por não caminhar pela Del Prado Boulevard e, em vez disso, seguiram por uma rua lateral ou Estrada dos Fundos, que é a Southeast 16th Place. Um lado dessa rua é mais residencial e o outro lado tem uma série de comércios, e ela vai do Coralwood Mall até onde fica a pista de boliche, antes de chegar ao centro comercial do Publix. Eram garotas jovens saindo para se divertir. Elas estavam cantando, fazendo pequenos vídeos, apenas a caminho da primeira noite do Spring Break. E enquanto isso, lá em North Fort Myers, o nosso réu aqui, Thomas Stein, estava fazendo planos com um amigo para eles saírem e aprontarem alguma coisa naquela noite. Ele mora na West Mariana Avenue, em North Fort Myers, e fez planos para se encontrar com um amigo chamado Christopher Horn Jr. Houve algumas ligações e mensagens de texto trocadas para que o Sr. Stein dirigisse e buscasse o Sr. Horn em uma residência onde ele estava de visita, em um endereço que vocês vão ouvir falar, na West Creek Circle. E fica a uma curta distância da casa de Thomas Stein. Ele dirigia um veículo que havia sido alugado por sua mãe. O nome da mãe dele é Jessica Stein. Ela alugou um Pathfinder cinza ou prateado na locadora Hertz. Ela ficou com o carro por pouco tempo. E Thomas Stein, um jovem adolescente, usou esse carro para viajar e buscar Christopher Horn. Você vai ouvir sobre eles fazendo um caminho meio indireto de o endereço da West Creek de volta para o endereço da West Mariana, onde Thomas Stein morava. E o que você vai ouvir é que, nessa volta para a casa de Thomas Stein, outro amigo de Thomas Stein chamado Jaden Fernandes entrou em contato com Thomas Stein porque queria comprar maconha. Esse era o contato dele, que talvez tivesse um pouco. Você ouvirá Jaden Fernandes durante este julgamento. Ele vai contar para vocês que era amigo de Thomas Stein, que eles realmente passaram o dia inteiro juntos em 17 de março de 2024,
Jaden Fernandes tinha ido a uma viagem à praia com Thomas Stein, Jessica Stein, os outros 3 irmãos de Thomas Stein, todos naquele Pathfinder prata até a praia na região de Venice. Eles passaram o dia lá. Ele vai te contar o que fizeram e que voltaram por volta das 5, momento em que Jaden esperava que cada um seguisse seu rumo pelo resto do dia. Mas depois de jogar um pouco de basquete e fazer outras coisas de garoto adolescente, ele decidiu que queria comprar um pouco de maconha, então entrou em contato novamente com Thomas Stein. E o que vocês vão ouvir de Jaden Fernandes, ou o que eu espero que vocês ouçam, é que ele fez essa ligação ou enviou essa mensagem para Thomas Stein. Ele disse: "Já estou na rua, vou até você." E então Thomas Stein, dirigindo o Pathfinder com Chris Horn no banco do passageiro, foi até a casa de Jaden Fernandes. Ele mora na Piney Road, que fica logo adiante na rua e virando a esquina de onde Thomas Stein mora. Eles moram bem perto um do outro. E quando o carro chegou, Chris Horn pulou do banco do passageiro da frente. Houve alguns comentários sobre querer ir roubar um cara. Todo mundo entrou de volta no carro e eles foram até a casa de Thomas Stein, onde Thomas Stein mandou Jaden Fernandes entrar na casa para pegar a maconha, pegar uma balança. Ele trouxe de volta para o carro. Tudo foi dividido. Thomas Stein levou Jaden Fernandes de volta para sua casa, deixou-o lá, e assim os caminhos dos dois se separaram naquela noite. É importante que você preste atenção no que Jaden Fernandes diz, porque mesmo que tenha sido ali que eles se separaram, ele te conta quem estava naquele veículo naquela noite e mais ou menos em que horário. Tudo isso leva ao mesmo período que já mencionei, quando as garotas estavam no Marquise Cinemas. Os meninos, ou seja, Thomas Stein e Christopher Horn, então foram fazer o que eles iam fazer. E em contraste com o que vocês vão ouvir sobre as garotas andando pela Southeast 16th Place, cantando músicas, fazendo vídeos e desfilando como se estivessem em uma passarela, Thomas Stein e Christopher Horn estavam planejando cometer um assalto. Objeção, juiz Argonado. Thomas Stein e Christopher Horn planejavam um assalto. E eles estavam no carro, eles também estavam fazendo vídeos que postavam nas redes sociais, mas eram vídeos de rap sobre sair e cometer violência. E os garotos saíram da região de North Fort Myers em direção a Cape Coral, desceram pela Del Prado Boulevard e passaram direto pelo estacionamento do Marquis Cinemas, na Del Prado. Eles não ficaram nem assistiram a um filme no cinema. Eles deram a volta no estacionamento e, nesse momento, alinharam-se atrás das garotas que estavam andando na Southeast 16th Place, porque eles deram meia volta pelo estacionamento e seguiram na mesma direção em que as garotas estavam andando. Eles não continuaram, eles deram a volta e voltaram. Eles fizeram um retorno. Eles chegaram atrás das garotas de novo, deram a volta e as cegaram com os faróis. E no momento em que o carro parou, o motorista, Thomas Stein, saiu do veículo e foi até a primeira garota da fila, que era Kyla Rincone Miller. Christopher Horn saiu do lado dele do veículo e foi até as outras 2 garotas que estavam um pouco atrás, que eram Loanne e Emma. Eles queriam as coisas delas, eles estavam tentando roubá-las. Luanne tinha uma bolsinha debaixo do braço. Emma Wright tinha uma bolsa tiracolo, tipo uma bolsa estilo roubo pendurada no corpo, sem querer entregá-la. E Kayla, que estava sendo confrontada por Thomas Stein, tinha uma bolsinha, uma bolsa branca, que continha seus pertences como sua identificação, coisinhas pequenas, um batom, seus itens pessoais, e ela não queria entregar. E no momento em que ela estava lutando contra ele, se curvando, começou uma briga. Naquele momento, Christopher Horn e Thomas Stein saíram do carro armados para um assalto, e a arma de Thomas Stein disparou no peito de Kyla Rincone Miller, entre os seios dela. Foi chocante para Thomas Stein e Christopher Horn. Christopher Horn perguntou: "Por que diabos você atirou?" Os garotos entraram de volta no carro imediatamente e o carro fugiu daquele local o mais rápido que pôde. Viraram, desceram a Southeast 16th Place, retornaram a Del Prado e correram de volta até o endereço na West Mariana Avenue, em North Fort Myers, onde Thomas Stein morava. Essa colisão entre esses 2 grupos é o motivo de estarmos aqui hoje.
O disparo de Thomas Stein nos trouxe aqui hoje, e a investigação após o incidente será apresentada após os relatos das garotas que estavam na cena. Porque o que elas vão contar para vocês é sobre as percepções delas de como aquilo aconteceu, o que elas ouviram e o que elas viram em um evento incrivelmente caótico, assustador e trágico. Porque enquanto Luane e Emma conseguiram se recompor e perceber que estavam bem, Kyla Rincone Miller não estava bem. Ela se ajoelhou e caiu no chão, e as outras meninas perceberam que ela tinha um ferimento de bala bem no centro do peito. Você ouvirá que elas ligaram imediatamente para o 911 pedindo que a central de despacho enviasse socorro. Luane pressionava o peito de Kayla para conter o sangramento. E elas imediatamente tentam entender e assimilar o que aconteceu em uma rua escura, em uma situação que elas não esperavam que acontecesse. A uma curta distância de onde isso aconteceu, na Southeast 16th Place, a policial Jamil Vega, do Departamento de Polícia de Cape Coral, estava finalizando outra ocorrência. Ela ouviu sobre uma ocorrência de disparos de arma de fogo a uma distância muito curta de onde estava. Ela pegou a ocorrência pelo computador da central de despacho e foi imediatamente para lá. Então, em poucos instantes após o tiroteio acontecer, a policial Vega já estava no local e agiu conforme o treinamento que recebeu, cuja prioridade era preservar a vida da melhor forma possível. Ele avaliou a situação, aplicou selos torácicos tanto na frente quanto nas costas de Kyla. Ele a virou e viu que de fato era uma ferida de entrada e saída. Ele aplicou os selos torácicos. Ela estava acordada naquele momento. Ela queria se mexer naquela hora. Ela queria se levantar. Perguntaram a ela o que aconteceu e se sabia quem fez isso. Tentando reunir informações, porque, embora o primeiro e principal papel que ele assumiu fosse salvar a vida dela e fazer essa tentativa, ele também precisava entender o que aconteceu para poder descobrir quem fez isso e proteger a segurança pública. Ele faz essas perguntas simultaneamente e as transmite pelo rádio. Logo depois, a policial Riley Holihan, do Departamento de Polícia de Cape Coral, chegou. E essas duas policiais, na verdade, acho que você vai ouvir a policial Vega se referir a elas como novatas. Elas estavam no primeiro ou segundo ano de trabalho. Elas se formaram juntas na academia. Vocês verão o que ocorreu nos primeiros momentos da interação, pois temos as imagens da câmera corporal da policial Vega, que espero que assistam logo no início do julgamento. E elas imediatamente estão pensando em como ajudar a preservar a vida e como preservar uma investigação, porque algo sério aconteceu aqui. Elas faziam perguntas detalhadas: quantos, quem. Você vai ouvir as garotas explicando. Elas descrevem duas pessoas e uma fala sobre figuras sombrias. Elas estão, você pode avaliar por si mesma quando assistir ao vídeo, sob imenso trauma e pressão no momento em que isso acontece. Mas elas deixam isso muito claro. Um homem negro de moletom vermelho com estampa chamativa abordou Emma e Luane primeiro, seguido por um homem branco de olhos azuis e corte tigela, que era o motorista do veículo prateado, foi direto para Kyla e é quem atirou nela. Essa informação foi repassada para as autoridades e, a partir daí, a polícia assumiu o controle da investigação. Kayla foi levada para o centro de trauma do hospital Gulf Coast, onde recebeu o atendimento médico disponível. Eles tentaram muito e o que vocês vão ouvir é que ela não sobreviveu aos ferimentos enquanto estava lá. Vocês vão ouvir o depoimento do sargento Gunn, que foi junto com ela seguindo a ambulância até lá. Ele vai contar sobre vê-la lá, explicar quem ela era, falar que se encontrou com a família dela e também recolheu as roupas que ela estava usando naquele momento. Ele levou isso de volta para o Departamento de Polícia de Cape Coral, e isso faz parte da investigação. Uma das funções do Departamento de Polícia de Cape Coral foi garantir o recolhimento desses itens. E você também vai ouvir que, enquanto tudo isso acontecia no Hospital Gulf Coast, era uma situação de mobilização total no Departamento de Polícia de Cape Coral. Detetives, patrulheiros, a unidade de crimes violentos, todas as diferentes unidades de investigação criminal foram acionadas. E eles estavam tentando descobrir o que aconteceu. E verificar ou comprovar os relatos e as percepções de Emma Wright e Luane DeJette. E também documentar o que eles encontravam e faziam ao mesmo tempo.
E como eu disse no começo, aquela rua ao longo da Southeast 16th Place tem residências de um lado, mas também tem consultórios médicos e prédios comerciais à esquerda. E porque os policiais agiram rapidamente e tiveram sorte, um desses estabelecimentos, o Brechó São Vicente, tinha um vídeo muito bom. Ele capturou os veículos, o retorno em U, e fez você ouvir do "com licença, policial John Alan Preece", só para ter certeza de que falei o nome dele corretamente. Ele conseguiu assistir a esse vídeo enquanto o coletava como parte desta investigação, desacelerar os quadros um por um e identificar que era um Nissan Pathfinder prata que seguiu as meninas depois que elas passaram. Usando leitores de placas que estão instalados pelo condado e dentro de Cape Coral e aquele modelo específico, além do horário, os policiais conseguiram restringir a placa do veículo envolvido, que era dirigido por Thomas Stein. Ainda sem saber que era Thomas Stein, identificaram o veículo e descobriram que era alugado da Hertz. Eles conseguiram seguir essa pista até a Hertz e descobriram que a pessoa que havia alugado o carro era Jessica Stein. Jessica Stein não correspondia à descrição da atiradora naquela noite, nem da passageira naquela noite. Mas o filho de Jessica Stein, Thomas Stein, correspondia a essa descrição. A investigação avançou quando os detetives La Salandra e Frank Scarlato passaram a investigar o passado de Thomas Stein, o que ele fazia naquela noite e com quem estava. Eles usaram técnicas investigativas para analisar dados de celular, uso do celular, dados de torres e mensagens. Vocês ouvirão sobre esses passos da investigação. E eles conseguiram colocar Thomas Stein com Christopher Horn no veículo naquela noite. Os detetives tentaram descobrir quem estava envolvido e usaram todas as técnicas investigativas disponíveis para tentar fazer isso, incluindo analisar redes sociais, vídeos e coisas assim que eles encontraram. Isso envolveu tanto Thomas Stein quanto Christopher Horn naquela noite. O que eles também descobriram é que o veículo alugado foi devolvido entre 9 e 10 horas da manhã no dia seguinte ao assassinato. Jessica Stein não precisava mais dele, mas ela não apenas devolveu o carro, ela trocou por outro veículo alugado e saiu com esse, porque ela não tinha um veículo. Ela precisava de um carro alugado, mas não queria aquele. Parte do que as autoridades conseguiram determinar foi que uma arma que deveria estar na casa de Thomas Stein não estava presente quando eles cumpriram o mandado de busca lá. Mas você também vai ouvir de Jaden Fernandes que essa arma é a mesma que Christopher Horn e Thomas Stein tinham, que Thomas Stein tinha anteriormente. Essa investigação é abrangente. Os fatos são que, na noite de 17 de março de 2024, Thomas Stein e Christopher Horn saíram para cometer um assalto. E durante o assalto, eles encontraram Luann, Emma e Kayla Rincon Miller. E ao tentar realizar esse assalto, Kayla Rincon Miller foi baleada e morta. A tentativa de assalto é o crime base mencionado quando se trata de felony murder. O ato de cometer o assassinato durante a execução desse crime é o que caracteriza o felony murder. Senhoras e senhores, peço que ouçam todos os depoimentos que forem apresentados. Vocês devem considerar a forma como essas provas foram coletadas e prestar atenção ao que será apresentado, porque quando receberem todas essas informações e forem deliberar, o réu deverá ser considerado culpado conforme a acusação.